Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, achei interessante esse comentário que eu vou colocar aqui e decidi gravar esse vídeo. Por quê? Porque, na minha opinião, para mim, a Uber é um celeiro de oportunidades. E eu sei que muita gente não consegue enxergar isso e eu entendo. Bom, eu consigo enxergar o Uber como um celeiro de oportunidades, por quê? Porque em 2007 eu trabalhei como taxista, tá? E o meu ponto era na praça ali de São Mateus, né? Perto do terminal de ônibus, na época era o Barateiro, tinha o mercado, hoje é o Açaí. Vou até colocar a foto aí para vocês verem o ponto. E nessa época eu era meninão, né? Era molecão, acho que eu tinha uns 22 aninhos. E a galera que trabalhava lá era só old school, era só a galera, sabe, da velha guarda. E esse pessoal tinha os macetes no trabalho, né? Naquela época não existia GPS, tinha que ver no guia quatro rodas, e ou perguntar para o passageiro se ele sabia qual que era o endereço, né? E aí ele ia dando as dicas, tal, ia dando, mostrando o caminho, você ia levando. E não tinha internet, né? O celularzinho era aqueles pequenininhos, tinha internet, mas era outra categoria, né? O celularzinho, tijolinho, o máximo que tinha era aquele joguinho da cobrinha. E aí o que que acontecia? Você dependia de pegar a fila do ponto, ou seja, um táxi atrás do outro, até chegar a sua vez de chegar na frente e esperar o passageiro vir, certo? Para entrar no carro e você levar, você não sabia para onde ele ia. O cara entrava dentro do carro e aí você fala, por onde o senhor vai? Entendeu? Ligava o taxímetro e saía fora. Ou esperava o telefone do ponto tocar. A pessoa ligava no ponto, falava assim, ó, eu tô na rua tal, 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 você me pega aqui? Entendeu? Então tinha alguns macetes da velha guarda. E na época, o meu sogro, na época, trabalhava como taxista no ponto. Então, eu tive o privilégio de aprender alguns macetes com ele. Ele me ensinou a trabalhar. E aí o que que acontecia? Caí em golpe, entendeu? De 171. Já levei gente que falou que, eu já volto para pagar, estou esperando até hoje. E aí você vai aprendendo. Só que o grande macete do ponto de táxi era o seguinte: todo mundo tinha um celular particular e a galera tinha um cartãozinho com o telefone. Então a gente falava que o passageiro, um passageiro que era bom, né? Fulano de tal tá engatado, né? O ciclano, o taxista, ciclano engatou o passageiro tal. Aí, às vezes, o cara perguntava assim, e aquele passageiro bom que ia para o aeroporto, tá engatado com o Beltrano. Então, ou seja, quando a viagem era boa, o taxista, engatava o passageiro. Dava um cartãozinho e fazia por fora, fazia no particular. O passageiro chamava ele. Entendeu? E outra coisa, São Paulo é grande pra caramba, então você não trabalhava na São Paulo, em São Paulo toda, você trabalhava naquela região, entendeu? Então, eu conhecia todas as ruas, eu sabia onde, o cara falava rua tal, eu já sabia onde era. Então, você era familiarizado com os locais, as ruas e frequentemente com os passageiros, né? Só que mesmo, tá, que os melhores passageiros, melhores clientes estavam engatados com os melhores taxistas, aqueles melhores taxistas nem sempre conseguiam atender todo mundo. Então, o que que acontecia? Volta e meia caía um bom passageiro no colo de um taxista novo ou de outro taxista. E aí o que que acontecia? Ia mais um cartãozinho para a mão do passageiro e vencia o melhor atendimento. O carro mais limpo, o motorista
mais alinhado, o atendimento melhor, às vezes o preço, né? Dependendo do passageiro. Então, o que eu vejo hoje na Uber? Eu vejo na Uber situações semelhantes. Eu trabalho na cidade do interior, já falei. E é como se fosse um bairro de São Paulo, é regionalizado. Eu conheço cada rua da cidade, eu conheço os ambientes, eu conheço os lugares, eu conheço os condomínios. Então, ou seja, eu conheço o solo, né? E o passageiro eu identifico como sementes. Então, assim, existem sementes que podem ser boas e podem render bons frutos, e tem semente que é infrutífera, que não vai te render frutos extraordinários. São sementes que vai te render só aquilo ali mesmo. É para você se alimentar naquela hora e acabou. E não, na situação do táxi, às vezes eu ficava, depois em 2008 teve o escândalo do mensalão e a economia deu uma queda violenta. Então eu lembro até hoje, teve um dia que eu fiquei 7 horas no ponto, parado, esperando para chegar a minha vez. Quando chegou a minha vez no ponto, ninguém ligava, o telefone não tocava. Era aquela fila de táxi, ninguém pegava táxi. E quando chegou a minha vez, veio uma senhorinha com a compra do barateiro, certo? Entrou no carro e falou assim: "Você me leva no prédio tal, meu filho?" E eu falei: "Puta que lá merda, rapaz, essa corrida é 7 conto." Foi R$ 7. Não compensava eu voltar pro ponto mais, porque a fila era gigantesca. Então, ou seja, naquele dia eu fiz R$ 7. Só que tinha um camarada no ponto que falava para mim o seguinte: "Carlão, não reclama, velho, só agradece. Agradece, mano." Ele pegava as melhores corridas, ele fazia os melhores clientes. Cara, esse cara faturava muito. O nome dele era Landinho. Hoje já faleceu. Hoje já falecido, né? Mas ele estava em outro patamar. Psicologicamente falando, emocionalmente falando e financeiramente falando. Ele arrebentava. Então ele tinha os melhores clientes. Mas por quê? O cara tava numa vibe diferenciada. Então, às vezes, vinha corridinha de supermercado para ele de 7 conto e ele saía todo contente, dando risada. E eu falei: como pode, cara? Como pode isso? Mas eu não tava vendo todo, entendeu? Porque o que acontece? Faz parte as sementinhas, né, no dia a dia. Mas a Uber, voltando para a Uber, para a estratégia da Uber, a Uber é um celeiro de oportunidades. Por quê? Porque você, diferente da época que eu trabalhava no táxi, você consegue ver para onde vai a corrida e da onde está chamando. Então você tem uma ideia de quem é aquele usuário no horário que está solicitando. Entendeu? Você tem uma ideia. Então, pô, a corrida está saindo de um condomínio, indo para uma academia às 11 horas, 10 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde, esse cara não é o funcionário, velho. Esse cara é o patrão. Certo? A corrida está saindo de um condomínio, indo para uma empresa, está saindo da empresa e indo para um condomínio, num horário também que não é horário de pico, esse cara não é o funcionário, esse cara é o patrão. Entendeu? Aí você pega corridas que são pequenas, R$ 10, R$ 12, às vezes pagando 1,90 o km, 1,70 o km, você fala assim: isso aqui é bosta. Só que na realidade você não está olhando a semente. Qual que é a semente? Quem é que está embarcando? Entendeu? Porque às vezes esse cara, ele é um usuário frequente para corridas melhores. Certo? Então, cabe a você, na hora que o cara entrar, você prestar o melhor serviço possível, tá alinhado com um carro limpo, cheiroso, e você, pá, o cartãozinho na mão do cara, entendeu? E deixar o cara lá. E aí é o seguinte, as corridas que às vezes toca pagando 25, R$ 30 na Uber, e o quilômetro está pagando 1,60, 1,50, é ruim, é uma corrida ruim, mas
é o seguinte, às vezes essa pessoa, na maioria das vezes, né, eu pego, é uma faxineira que está saindo do trabalho, é uma senhora que está saindo do trabalho, às vezes é um cara que está saindo da empresa, entendeu? E está indo para casa, né? E está indo numa cidade vizinha ou está indo num bairro que é um pouco mais distante do centro e tal, dá esse valor aí. Na minha realidade aqui. E o que, que acontece com isso? Esse cara, ao que depender de mim, entendeu? Vai me ligar. Por quê? Porque é o seguinte, a Uber tá me pagando 20, 22, 25, mas esse cara tá pagando 30, 35 conto, entendeu? Já teve corridas de eu pegar ela por R$ 27 e o cara, na hora que foi pagar em dinheiro, pagar R$ 40. E aí eu falei, puta merda, não, eu tenho que engatar esse cara, entendeu? Eu tenho que engatar esse cara e esse cara tem que me ligar direto e sair da Uber. Então, isso funcionou para mim no táxi, trabalhando em São Mateus, na Zona Leste, no bairro, ok? Porque eu engatava os melhores clientes. Eu engatava os clientes que iam para o centro, eu engatava os clientes que iam para o médico, que ia para o consultório às vezes. E lá não tinha nenhum empresário, não. Era todo mundo era trabalhador. Eu engatava os caras que tinham as corridinhas melhores às vezes. E fazia o meu, batia a minha meta do dia e that's it. E aqui é a mesma coisa, é um celeiro de oportunidades, melhor ainda do que naquela época, porque você vê da onde vem, para onde vai, e você consegue analisar se essa corrida vale a pena você pegar. Por quê? Porque geralmente você consegue, me chama depois no particular. E isso não estou falando que é para quem tem carro de luxo, é para qualquer um, entendeu? Se o cara tem um carro normal, igual eu rodei com um Peugeot, depois rodei com Nivus, alugado, e agora eu tô com o BYD, mas desde o Peugeot é a mesma coisa, velho. O Peugeot era a mesma estratégia, entendeu? Então eu tocava a corrida, o cara, pum, você já sabe para onde vai. Então você consegue atender o cara no particular nas melhores corridas, certo? Agora, você não tem ligação, ninguém te ligou, e o cara que te liga consegue esperar, porque ele quer um serviço VIP, ele quer um atendimento diferenciado. Certo? Então, às vezes, você está com o aplicativo ligado, você está fazendo uma corrida, e o cara te manda mensagem ou te liga, você consegue atender, porque ele vai te esperar. Você falou, me aguarda aí, em 15 minutos eu estou aí, em 20 minutinhos eu estou aí. Entendeu? E já era. E a banda toca. Então, eu vejo a Uber, ok? Com preços ridículos, sim, preços ruins, mas como um celeiro de oportunidade. Entendeu? Porque se você souber mapear o local que você trabalha, seja trabalhando no bairro, seja trabalhando no centro ou num distrito industrial, você consegue, entendeu? Se organizar, né? Se programar as horas do dia e atender a maior quantidade de clientes possível. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu fui para uma outra cidade, uma cidade vizinha aqui, e estava rodando lá, tal, porque eu fui levar um passageiro no particular. E aí, cheguei lá, liguei o aplicativo, falei, vou rodar aqui, vamos ver qual é que é. E aí eu cheguei numa mega de uma universidade, velho. Mega de uma universidade que também tinha lá o colégio, certo? E, pô, tava na hora da saída, eu falei, vou encostar aqui para ver qual é que é. Isso aqui é particular. E aí, dito e feito, pá, 35 conto e pertinho. Eu falei, nossa, lindo, coisa linda, vou pegar. E aí saiu o menino, falou, nossa, hoje foi rapidinho. Geralmente demora para vir, porque o horário que sai e tal. Eu falei, não é possível. Eu vi um cara ali que parecia Uber que estava parado. Ele falou, não, eu peço no mínimo 20 minutos esperando. E aí ele falou, você atende se eu te ligar direto e tal? Eu falei, putz, eu não sou da cidade. Mas olha isso, o cara que trampa naquela cidade, ele pode mapear e fazer a mesma coisa. Se ele sabe que a saída é aquele horário, ali eu consigo já engatar pelo menos uns 2, 3 passageiros, velho. Uns 2, 3 clientes. E é tudo molecada. E se for para a mesma direção, eu coloco os 3 juntos para levar.
Cada um pagando uma corrida. Entendeu? E acabou. E acabou. Então, é questão de você analisar as oportunidades que estão na sua frente. Se ficar olhando o lado negativo, não, o negócio não vai andar. Mas se você olhar para o aplicativo como um celeiro de oportunidade, falar, meu, eu consigo tirar daqui os melhores clientes. E eles vão ligar direto para mim, eles não vão nem olhar mais para Uber. Entendeu? A coisa vai mudar. Certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.